Santa Maria, minha mãe, Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha mãe. Tu és a estrela, tu és a verdade, tu és caminho que leva à eternidade. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha mãe. Dá-nos da fé à nossa juventude, dá-nos da esperança caminhos de virtude. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos começar a nossa reunião. As pessoas que não tiverem lugares atrás, né, que sentem aqui, há uns degrauzitos, se não tiverem local, sentem-se ali. Vai e anuncia ao mundo inteiro e diz-lhes sem medo que trabalhem pela unidade. Esta é uma mensagem de Jesus no dia 26 de novembro de 1987 a Mirna. Respondendo ao apelo de Jesus Cristo, Mirna fez-se peregrina, realizando o percurso inverso de Saulo, que a caminho de Damasco sentiu a presença de Cristo, obstando a sua perseguição aos cristãos. Esta mulher frágil e simples sai da mesma cidade após ter recebido também ela a extrema graça da presença de Cristo e do seu incitamento. Traz-nos, nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, a mensagem viva de Jesus Cristo. Diz aos meus filhos que é a eles que eu peço a unidade. De outra mensagem de Jesus. Mirna veio até nós, Mirna está entre nós, testemunhando o amor que o Pai acolhe a todos os filhos. Foi em novembro de 82, quando Mirna rezava junto de um familiar doente, que as suas mãos se cobriram de óleo. Alguns dias mais tarde, também uma estampa reproduzindo o ícone de Nossa Senhora começou a estudar o mesmo óleo. Para esta jovem recém-casada de 18 anos, humilde, de educação cristã, residente em Sufani, um antigo bairro da cidade de Damasco, na Síria, era demasiado surpreendente e inexplicável o que lhe estava a acontecer. Assim, juntamente com os pais, pai católico e a mãe ortodoxa, e o marido, Nicola, que também era ortodoxo e bastante mais velho que ela,
decidiram guardar segredo do que dificilmente conseguiria explicar. Porém, desceu até ela uma voz feminina que lhe disse: não temas, eu estou contigo. Abri as portas e deixai que todos vejam. A partir desse instante, as portas da sua casa mantiveram-se abertas e foram muitas as pessoas que começaram a orar junto do ícone. 5 espécies de fenómenos se observaram, desde então em Sofani. Estudações de óleo, a partir da reprodução do ícone, contam-se mais de 1000 reproduções, e do corpo de Mirna, das mãos e do rosto, em diversas ocasiões, sobretudo no período das festas cristãs mais significativas. Aparições da Virgem, êxtases, estigmas e mensagens. Após terem sido realizadas análises em laboratórios de vários países, os resultados são unânimes e irrefutáveis. Trata-se de azeite 100% puro, que em circunstância alguma poderia ser produzido pelo corpo humano ou pelo papel. As aparições da Virgem foram em número de 5 nos primeiros 4 meses, sempre no terraço de sua casa. Recebeu os estigmas pela primeira vez no dia 25 de novembro de 1983, uma sexta-feira, coincidindo também com a simultaneidade da Semana Santa da Igreja Católica e Ortodoxa. A mensagem de Sofani revelava a necessidade da unidade da Igreja e a importância da família. Será pertinente relembrar que estas manifestações se revelavam no seio de uma família cristã mista. O fenómeno é desde o início acompanhado pelos senhores padres católicos Elias e José Lazarista, este último conhecido pelo seu cepticismo em relação a manifestações deste tipo. O senhor padre Elias, que está aqui presente neste momento. O próprio núncio local encara os acontecimentos de forma muito positiva e sempre que Mirna se desloca em missão, fala com o seu consentimento, fazendo-se acompanhar do padre Elias ou do padre Paul Fadel. Em dezembro de 92, a Igreja Ortodoxa considerou o ícone miraculoso e no Congresso Teológico de Münster, em 91, foi realizado um estudo das mensagens, tendo-se concluído que estas se revelavam consoantes com os ensinamentos da Igreja e dos Santos Evangelhos, adaptados ao nosso tempo e circunstâncias. Não escolhas o caminho, porque eu já te tracei, diz Cristo em outubro de 88. O caminho trilhado por Mirna desde então é aquele que é traçado pela mão do Pai, e é esse caminho que a traz até nós, numa atitude simultânea de caminhante, de mensageira da unidade, do amor e da fé, instrumento de Cristo vivo entre os seus filhos e que permanecerá em nós para sempre. Meus filhos, vós ensinareis às gerações as palavras de unidade, de amor e de fé. Eu estou convosco. E outra das mensagens de sujamento. E só para terminar, dizer que para todos os que estamos presentes e os que estarão e os que já estiveram, é uma graça muito grande termos a Mirna entre nós. مساء الخير. بالبداية بتشكر الله على لقائنا اليوم. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus o nosso encontro e a nossa reunião hoje aqui. بتشكر العذراء يلي جمعتنا اليوم. E agradeço também à mais pura e mais santa, a Mãe de todos, Mãe de Deus. وبتمنى يكون لقائنا اليوم من أجل الصلاة. A Virgem Maria, a quem eu imploro sempre por amor e proteção. I hope all in Arabic, but it's difficult for me, so.
I also want to thank the people who give me this opportunity to pray with you. Agradeço também às pessoas que me proporcionaram esta oportunidade de vir aqui e rezar convosco, Especially the Christian Family Renewal Movement. em especial ao movimento de renovação da família cristã. I hope the purpose of our meeting today is prayer. Espero que o objetivo do nosso encontro hoje seja a oração, Because if you came to see Mirna only, you will see that Mirna is any ordinary person, just like any one of you. porque se vós tiverdes vindo aqui hoje apenas para conhecer a Mirna, verão que a Mirna é uma pessoa comum como todos vós. If you came to see a miracle, the biggest miracle, in the presence of Jesus Christ in His holy mysteries under the form of bread and wine. E se viestes para presenciar um milagre, quero dizer-vos que o maior dos milagres é a presença de Jesus Cristo nas suas santíssimas espécies, sob as formas do pão e do vinho. If you came to see Christ, our Lord, look at our face and you will be seeing Him. Se viestes para ver a Cristo, nosso Senhor, olhai para a cara daqueles que vos rodeiam e vê-lo-eis. If you came to meet Christ, our Lord, so that you may love Him, love one another, and you will be loving Him. E se viestes para vos encontrares com Cristo, nosso Senhor, para que o possais amar, amai-vos uns aos outros e estareis amando a Ele. If you came to serve Christ, our Lord, serve each other, and you will be serving Him and His church. E se viestes para servir a Jesus Cristo, servi-vos uns aos outros e estareis a servi-lo a Ele e à sua Igreja. The phenomenon of Our Lady of Sophania began in a simple church of Damascus in Syria, where extraordinary events have been occurring since 1982. O fenómeno de Nossa Senhora de Sofania começou num subúrbio simples, pobre de Damasco, na Síria, onde aconteceram coisas extraordinárias a partir de 1982. Sophania is known for its fruits. Sofania é conhecido, é um fenómeno conhecido pelos frutos que deu, pelos seus frutos. That is why I ask you to remember me in your prayers, so that my testimony be fruitful, honest and fruitful. E é por isso que vos peço que me lembreis nas vossas orações, para que o meu testemunho possa ser verdadeiro, honesto e dar frutos. I was born on May 3rd, 1964. Eu nasci em 3 de maio de 1964. I married Nicola Nazur in 1982. Casei-me com Nicolas Nazur em 1982. I am Malkite Catholic and my husband is Greek Orthodox. Eu sou católica de rito grego e o meu marido é grego ortodoxo, religião grega ortodoxa. 6 months after our marriage, strange things started happening to us. 6 meses depois do nosso casamento, começaram a acontecer coisas estranhas. We did not understand them in the beginning. Coisas que nós, de início, não compreendíamos. Only later did we understand that they were heavenly messages that must be delivered and shared with everyone. Só mais tarde compreendemos que se tratavam de mensagens do céu que nos estavam a ser entregues e que nós devíamos partilhar com toda a gente. On November 22nd, 1982, as we were praying at my aunt sister-in-law's house, Em 22 de novembro de 1982, quando estava a rezar na casa da minha cunhada, que se encontrava doente, oil appeared on my hands for the first time. apareceu óleo nas mãos pela primeira vez. An internal struggle started in me. E desencadeou-se uma luta dentro de mim. I would ask myself, E eu perguntava-me a mim própria, Lord, what is this oil? Senhor, o que é este óleo? Why did you choose me? Por que é que me escolheste? I am a weak person, well there are thousands who are more worthy than I am for this blessing.
Eu sou uma pessoa fraca e há milhares de outras pessoas que merecem esta bênção mais do que eu. However, let your will be done. No entanto, faça-se a tua vontade. From this day, A partir deste dia, I offer you all my deeds, eu ofereço-te todas as minhas ações, my sorrows, os meus sofrimentos and my joys. e as minhas alegrias. Let everything in me honor you. Faz com que em mim tudo te honre. I place in you my hope, for I am ashamed of my weakness. Coloco em ti a minha esperança, pois eu envergonho-me da minha fraqueza. Take my will, O Lord. Toma a minha vontade, Senhor. Let your will be done in me. Que se faça em mim segundo a tua vontade. Keep me away from any act that you don't know what, E afasta-me de qualquer ato que tu não desejas, so that I may stay in your service. para que eu esteja ao teu serviço. Give me a pure, humble, faithful, loving heart that does not ask for anything but the glory of Jesus Christ. Dá-me um coração puro, humilde, leal e cheio de amor, que não peça nada senão a glória de Jesus Cristo. On the morning of November 27, 1982, oil started oozing from a small icon of Our Lady. Na manhã de 27 de novembro de 1982, começou a escorrer óleo de um pequeno ícone de Nossa Senhora. I carried the icon and took it to my husband Nicola, who was in our bedroom getting dressed. Então eu peguei no ícone e levei-o junto do meu marido, fui mostrá-lo ao meu marido Nicolas, que se estava a vestir no quarto. He took it and put cotton underneath it on a wooden plate on the disc in our bedroom. E ele pegou nele e colocou por baixo do ícone um pedaço de algodão em cima de uma peça de madeira na sua secretária. He knelt and cried. E nós ajoelhámos-nos e chorámos. That sigh was so beautiful that I wish the whole world could have been in my eyes to see what I had seen. E esta era uma visão de tal forma bela que eu gostaria que todo o mundo pudesse ter estado nos meus olhos para observar aquilo que eu vi. From that moment on, my husband changed from a non-pious, non-believing person to someone who surrenders to the will of God. A partir daquele momento, o meu marido transformou-se e mudou de uma pessoa sem fé, que não acreditava, para alguém que se entregou à vontade de Deus. Nicola asked me not to tell anyone about what was going on. O Nicolas pediu-me que não contasse a ninguém aquilo que se tinha passado. He said he would go and inform his family and sisters. E ele disse-me que ele iria informar a sua família e irmãs. I was afraid then. Naquela altura eu tive medo. I did not know how to pray. Eu não sabia como rezar. Suddenly, I heard a voice saying to me, E subitamente eu escutei uma voz que me dizia: Mary, my daughter, do not be afraid. I am with you. Open the doors and do not stop anyone from singing. Light me a candle. Uma voz que me dizia: Maria, minha filha, não tenhas medo, eu estou contigo. Abre as portas e não impeças ninguém de me vir ver. Acende-me uma vela. That is how the door was opened and our house became a shrine to the Virgin Mary. Foi assim que nós abrimos as portas e que a nossa casa se transformou num altar à Virgem Maria. People come to our house from everywhere and we do not ask anyone for his identity or religion. As pessoas vêm de todo o lado à nossa casa e nós não nos perguntamos qual é a sua identidade ou sequer a sua religião. On December 15, 1982, I saw the Virgin Mary standing on the roof of the house. Em 15 de dezembro de 1982, eu vi a Virgem Maria
que estava sobre o telhado da nossa casa. In a state of panic, I ran away from the unexpected vision. Num estado de pânico, eu fugi daquela visão inesperada. That night, Father Ilyas Zahlawi suggested to me that I should be praying more. Nessa noite, o padre Elias Zahlawi sugeriu-me que eu deveria rezar mais e que me deveria preparar para uma outra aparição. And that I should prepare myself for another apparition. He told me to say to the Virgin Mary, "Prepare me, O Virgin, to receive you." Ele mandou-me dizer à Virgem Maria, prepara-me, ó Virgem, para te receber. On the evening of December 18, 1982, I saw the Virgin Mary for the second time, and she gave me the following message. Na tarde de 18 de dezembro de 1982, eu vi a Virgem Maria pela segunda vez e ela deu-me a seguinte mensagem. Meus filhos, seja dito entre nós, eu voltei aqui. Não insulteis os orgulhosos que são desprovidos de humildade. O humilde tem sede das críticas dos outros para se corrigir dos seus defeitos, enquanto que o orgulhoso corrompido as despreza, se revolta, se torna hostil. O perdão é a melhor coisa. Aquele que pretende mostrar-se caritativo diante dos homens é impuro diante de Deus. Faço-vos um pedido. Gravareis na vossa memória uma palavra que repetireis sempre. Deus salva-me, Jesus ilumina-me, o Espírito Santo é a minha vida. Por isso, nada temo. Não é assim, meu filho José. Suportai e perdoai. Suportareis bastante menos do que suportou o Pai. The last apparition of the Virgin Mary was on March 24, 1983, the eve of the Annunciation. The Virgin Mary asked very clear for church unity, she said. A última aparição da Virgem Maria deu-se em 24 de março de 1983, véspera da Anunciação. A Virgem Maria pediu muito claramente a unidade da Igreja. Ela disse: meus filhos, a minha missão terminou. Nessa noite, o anjo disse-me: tu és bendita entre as mulheres. E eu apenas pude responder: eis a escrava do Senhor. Estou contente. Eu não tenho o mérito de dizer-vos: os vossos pecados estão perdoados. Mas o meu Deus disse: fundai uma igreja. Eu não disse: construí uma igreja. A igreja que Jesus adotou é uma igreja una porque Jesus é um. A igreja é o reino dos céus sobre a terra. Quem a dividiu, pecou. E quem se regozijou com a sua divisão, pecou. Jesus edificou-a. Era pequenina. E quando cresceu, dividiu-se. Quem a dividiu não tem em si o amor. Reuni. Digo-vos, rezai, rezai e rezai. Como são belos os meus filhos de joelhos, implorando. Não tenhais medo, eu estou convosco. Não vos dividais como estão divididos os grandes. Vós ensinareis às gerações as palavras de unidade, de amor e de fé. Rezai pelos habitantes da terra e do céu. The apparition were followed by a new stage, the ecstatic. As aparições foram seguidas por um novo estágio, um novo estádio. O estádio dos êxtases. There I become a world of the material world, and I become transported into the heavenly world. I would see the Virgin Mary. Nestas ocasiões, eu perdi a consciência do mundo material e senti-me transportada ao mundo divino, de Deus. Or I would see Christ, our Lord, as a strong light in the shape of a person. Ali eu podia ver a Virgem Maria ou via, por exemplo, Nosso Senhor Jesus Cristo como uma luz fortíssima sob a forma de uma pessoa.
Each time I was giving a message to be shared and delivered to mankind. De cada vez que isto aconteceu, eu recebi uma mensagem para ser partilhada e entregue à humanidade. The message of the Virgin Mary and Christ our Lord can be summarized by love, prayer, forgiveness and penance. As mensagens da Virgem Maria e de Cristo Nosso Senhor podem ser sumarizadas assim: amor, oração, perdão e penitência. The most important request from Christ our Lord and the Virgin Mary is the unity of the Church. O mais importante pedido de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria é a unidade da Igreja, começando na festa da Páscoa. Through her presence in Sophanie, the Virgin Mary revealed to us her great love and her joy and our loving each other. Através da sua presença em Sophanie, a Virgem Maria revela-nos o seu grande amor e a sua grande alegria no facto de nós nos amarmos uns aos outros. Through his presence in Sophanie, Christ our Lord revealed to us that he is still suffering and that he is joy in our unity. Através da sua presença em Sophanie, Cristo, Nosso Senhor, revelou-nos que Ele ainda sofre e que a sua alegria está na nossa unidade. It's because of his love for me that he gave me a very special blessing. E é por causa do seu amor por mim que Ele me deu uma bênção muito especial, de participar com Ele na sua paixão. So he reproduced his wounds in my body. E por isso Ele reproduziu as suas feridas, os seus ferimentos no meu corpo. The wounds appeared on my hands, my teeth, my side and my forehead. As feridas apareciam nas minhas mãos, nos meus pés, no meu lado e na minha fronte, cada vez que a festa de Páscoa da Igreja do Ocidente, das igrejas do Ocidente e do Oriente, coincidia de acordo com o calendário. This happened in 1984, 1987 and 1990. Isto sucedeu, esta coincidência das datas de Páscoa, aconteceu em 1984, 1987 e 1990. This shows the desire of Christ of Lord for church unity. E isto mostra o desejo de Nosso Senhor Jesus Cristo pela unidade da Igreja. Jesus said to me in one of the ecstasies, Jesus disse-me num dos êxtases: go to the whole world and say without fear to work for unity. dirige-te a todo o mundo e diz sem medo que trabalhem pela unidade. That's how I was invited for the first time in 1987 to the United States, where I spent some time going from one church to the other spreading the message of Sophanie. Foi deste modo que fui convidada para ir em 1987 pela primeira vez aos Estados Unidos, onde passei o tempo indo de igreja em igreja, espalhando a mensagem de Sophanie. Then I was invited to Europe and Arabic countries, to Australia, Canada, and now I am here in Portugal for the second time. Fui, depois disso, convidada a ir a países europeus, países árabes, à Austrália, ao Canadá e aqui em Portugal, onde me encontro pela segunda vez. In all the places that I visited, the thirst of believers for church unity was great. Em todos os locais que visitei, a sede pela unidade da Igreja que encontrei era grande. The thirst created in every country a group which spreads the message of Sophanie and work for unity. Esta sede criou em cada país que visitei um grupo que espalha a mensagem de Sophanie e que trabalha pela unidade. To put it simple, the stain of oil is spreading in the whole world day after day. Para pôr isto de uma maneira simples, eu diria que a mancha de óleo se está a espalhar em todo o mundo, dia a dia, a fim de que se preencha, se cumpra o desejo de Cristo, Nosso Senhor, quando Ele diz: aquilo que eu quero é que vocês se juntem em mim, como eu sou tudo em vós. There is no doubt I
encountered great difficulty in my life, and probably the greatest until to St. John says. Não há dúvida que encontrei e encontro na minha vida grandes dificuldades e provavelmente a maior esteja relacionada com aquilo que São João diz. Cristo veio ter com os seus e os seus não o reconheceram. Everything would be easy without this obstacle. Tudo seria mais fácil sem este obstáculo. The passion of the Church regarding the Sophanic phenomenon. A posição da Igreja em relação ao fenómeno sofânico. A posição da Igreja em relação ao fenómeno de Sofani, tanto na Igreja na Síria como no resto do mundo, caracteriza-se por um grande respeito, a atenção que é dada a este fenómeno e o conforto que a Igreja tira da verdade, da realidade dos seus episódios, das orações incessantes e da completa gratuitidade da casa de Sofani, desde o primeiro dia em que se deu o fenómeno até hoje. No entanto, esta posição varia de uma igreja para outra. A unidade da igreja é a perfeição da nossa unidade com o Senhor dentro de nós e com os outros. A unidade é uma forma de vida e uma tarefa permanente de descoberta da outra pessoa, do próximo, através do amor e do acolhimento. A unidade é o abrir-se. Não há dúvida sobre isso, porque Jesus é um e a Igreja tem de ser uma, santa, apostólica e universal. Provavelmente a Igreja deve ser pobre para que possa sentir a necessidade dos outros e para que a sua única riqueza se torne a unidade dos seus filhos. O nosso movimento em relação a este objetivo só pode ser conseguido através da humildade, do amor e da abertura ao trabalho do Espírito Santo e o acreditar que a vontade do Senhor se conseguirá apenas se nós conseguimos viver na sua unidade. A unidade é conseguida pelo facto de se conseguir acender o fogo do amor. Porque quando o nosso amor fraqueja, a unidade fraqueja. E esta é a forma como a nossa Igreja vive hoje no mundo. Se nós acreditarmos que a nossa fé nos é comum entre as diferentes igrejas e que nós somos chamados a uma só fé, a nossa esperança, uma só esperança e um só batismo, então o único problema que resta resolver é o problema do amor. A dificuldade com o amor aparece quando nós queremos amar à nossa maneira e não da forma como Deus nos ama. Se o problema nasce de um amor que está fraco, que é fraco, então a solução é aumentar esse amor. O amor dar-nos-á novos olhos, um novo coração, uma nova mente e uma nova vida. O sucesso da minha missão é viver a unidade na fé na Igreja de Jesus. Ser uma testemunha do Evangelho, tornando-me uma apóstola de Cristo, Nosso Senhor, e servir a Igreja. O sucesso da minha missão é viver de harmonia dentro da minha família, em casa e na Igreja. O mesmo que fez Nosso Senhor Jesus quando viveu com os seus discípulos em amor e piedade. Houve, entretanto, diversas curas que se registaram em Sofânia. As mais importantes destas curas foram curas de caráter espiritual. Estas curas converteram cristãos que eram cristãos apenas de nome
converteram-nos em pessoas que se dedicaram verdadeiramente pela palavra e pelas ações, no amor e na dádiva. Verificaram-se também curas físicas e bastante numerosas. Vou referir apenas duas, as de Raquia Quilta, que se curou de poliomielite, e de Alice Benilier, que foi curada em 1983 de uma grave doença de ossos. Muitas pessoas foram também curadas de paralisia, de cegueira e de cancro. Eu seria maldita se não pregasse. A boa nova que eu vos trago é a de estabelecer o amor pelo poder de Deus dentro do coração da Igreja. E com este amor, toda a humanidade deve tornar-se uma família, um corpo, o corpo de Cristo, em que o Espírito de Deus, o Santíssimo, habitará. Só então o convite de Cristo Nosso Senhor se tornará verdade. Vós sois a minha Igreja e os vossos corações pertencem-me. Ajudem-me, Virgem Mãe, para que eu possa responder à chamada de Deus na minha vida e fazer com que a minha vontade se funda com a dele. Ajuda-me para que possa manter-te sempre como um exemplo diante dos meus olhos. Um exemplo de humildade, paciência e obediência. Dá-me, Senhor, a possibilidade de me tornar uma imagem viva da Tua Mãe Puríssima para a minha família e para todas as famílias. Ensina-me, Senhor, a rezar pela pequena igreja que é a família, especialmente pelas famílias perturbadas, para que Tu possas repor nelas, através do Teu cuidado de bom pastor, os laços de amor e unidade. Sustém-me, por favor, com as Tuas orações, queridos irmãos e irmãs, para que eu possa ser fiel à minha missão e para que eu possa pronunciar a palavra que se diz em nome de Cristo Nosso Senhor, e para que possa unir o meu coração ao seu, para que na nossa união possa fazer todas as coisas. Muito obrigado. Agora é uma parte de perguntas, mas eu só queria esclarecer o seguinte. A Mirna, como sabem e como ouviram, é o carisma, é a unidade. Portanto, ou se fazem perguntas sobre a sua vida, que ela responde, ou então sobre a sua missão, ou a unidade da Igreja. Não tem nada a ver aqui, cabimento, outras mensagens. São estas mensagens e esta pessoa. Portanto, podem fazer as perguntas que quiserem.